Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Taironi. E o meu é Rafael Lorenzoni. Hoje a gente começa um novo projeto, né, que é o podcast In Loco, né? Bom, antes de tudo a gente precisa fazer uma apresentação da gente para vocês entenderem um pouquinho quem está fazendo o podcast e depois a gente fala o que é o podcast. Tem muita gente que não conhece. Então, para começar, a gente começa um bate-papo aqui, descontraído. É interessante que vocês participem, né, entendam um pouquinho e com o tempo vocês vão fazendo parte desse podcast. Que a gente está fazendo não só para a gente, está fazendo para as pessoas terem um conhecimento novo do que é podcast e da área em si, né? Eu mesmo, na verdade, algumas semanas atrás não sabia o que era podcast, né? Então, o Fernando veio com essa ideia aí, eu abracei e vamos de cabeça nessa causa. Só invento moda, né? Mas enfim, o mercado está muito forte no podcast nesse sentido. O podcast ele está saindo do só áudio, ele está vindo pro visual também, né, pro vídeo, e acho que é interessante a gente começar esse projeto novo, começar com ideias novas e agregar no mercado. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, para vocês entenderem como que eu cheguei aqui, e depois, Rafael, ou você quer falar primeiro? Pode falar. Certeza? É o dono da casa. Então vamos lá. Bom, na verdade eu vou falar um pouquinho de como que eu entrei na área de arquitetura. É longo um pouquinho a história, no podcast é longo também, então aguente aí, né? Coloca coisinha no ouvido, né? O fone no ouvido e aguente nós falando. Mas funciona mais ou menos assim, ó. Eu, na verdade, eu sou de Itapetininga, fui parar em Sorocaba depois de um tempo, mas praticamente eu fui um aventureiro. Eu vim para Sorocaba pensando em estudar, me formar. Então eu larguei tudo que eu tinha lá em Itapetininga, vim com a mochila na costa, tinha acabado de terminar o ensino médio, vamos me aventurar, porque se eu não fizer agora a faculdade, nunca mais eu termino. Só que antes disso, eu deixei de contar o quê? Que eu não tinha dinheiro para pagar faculdade, eu não tinha trabalho aqui e eu não conhecia praticamente ninguém aqui. Aí eu vim com alguns amigos, a gente montou uma república aqui e eu falei, dá o tempo que eu tiver lá, eu posso procurar um trabalho, né? Posso, enfim, me virar nos 30. Então eu me inscrevi na faculdade, né? Falei, nesse meio tempo eu me viro. Eu paguei só... Na verdade, lá eu trabalhava, né? Então eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Falei, pelo menos a entrada, a inscrição, eu consigo pagar, né? Era R$150. Só falei, se der errado, 6 meses eu vou ficar devendo. Aí eu peguei e falei, vamos lá. Aí, bom, pra quem sabe, né, chega aqui em Sorocaba, começa a entregar currículo lá, aqui, lá. Eu acabei fui contratado pelo McDonald's. No McDonald's eu saí de funcionário, acabei saindo de gerente lá. Mas lá foi uma escola para mim, principalmente em administração. Então eu aprendi muita coisa, né, com pessoas e aprendi fazendo também. Então eu aprendi a lidar com pessoas, com funcionários, lidar com toda uma escala, com a questão de pessoas também. Eu, por exemplo, quando eu vim de Itapetininga, eu não conseguia lidar com as pessoas diferentes do meu cotidiano. Então eu não conseguia falar. Eu fui pro caixa, eu mais gaguejava, né, a pessoa falava para dentro também. Então as pessoas falavam, o quê? Então eu fui aprendendo a lidar, fui aprendendo novos desafios, ganhei muita coisa, aprendi com muitos gerentes lá dentro. Então eu acabei me desenvolvendo muito nessa área lá dentro. Só que chegou um dia e viraram para mim e falaram assim, e você já decidiu se você quer seguir a carreira dentro do McDonald's ou você quer ir para sua área? E na época eu já estava fazendo faculdade, estava me virando nos 30, pagar a faculdade. Eu vim só com a mochila na costa, tinha pouca roupa, coisa para se manter aqui em Sorocaba. Eu falei, vou continuar no Mac até onde der, e pagando a faculdade e tal. Aí chegou um dia que deu na telha e falei assim, poxa, eu vou ficar aqui dentro do Mac, eu tinha algumas sugestões de subir de cargo. Eu falei, se eu subir de cargo, eu vou acabar morrendo aqui dentro do McDonald's. Não que seja ruim, né? Pra mim tava muito bom, só que eu queria assumir aquele desafio, né? Falar assim, eu tô fazendo faculdade, me arrisquei um monte pra mim seguir uma carreira dentro do McDonald's. Eu falei assim, então... Bom, eu na verdade pedi a conta, mas no final das contas fizeram acordo comigo. Fernando, a gente conhece você e tal, fez acordo. E na época minha esposa a gente tava grávida do primeiro filho, falei, vamos mais uma aventura aí, né? Aí eu entrei em um escritório de arquitetura, o escritório de arquitetura me pagava R$400 de estágio, pagava só o transporte praticamente. Só que aí que valeu muito a pena, porque além disso, além de ter esse custo, eu aprendi muito, né? Nesse meio tempo, antes, eu já tinha alguns cursos que eu sabia, por exemplo, alguns softwares, né? Revit, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que o Revit salvou minha vida praticamente, porque
Quando eu entrei nesse escritório, eles trabalhavam só em Revit. E foi tipo aonde eu me desenvolvi mais. Eu já sabia um pouquinho de Revit, foi um software que eu mais utilizei, né? Para quem não sabe, o Revit é um software aí de desenho técnico, você consegue fazer 3D, enfim. É para desenho da área de construção civil mesmo. E acabei entrando nesse escritório, me desenvolvi bastante, a ponto de uma construtora vir e falar: Fernando, eu quero que você faça os desenhos para mim tudo em BIM, né? Tudo em Revit. Porque a gente tem uma requisição de entregar em BIM e não tem ninguém aqui no mercado que faça isso. E daí, na época, me indicaram para fazer isso. Eu falei, vamos lá. E daí eu comecei a trabalhar de casa só fazendo isso. Então, assim, até então, a gente passava muita dificuldade. Contava o dinheiro, pagar aluguel, não sobrava praticamente nenhum centavo. Só que foi assim, foi indo. Então, para quem não conhece, hoje, né, eu sou proprietário da Escola Pro Advanced, sou proprietário do escritório de arquitetura Grupo Luge. E, na verdade, foi um passinho de cada vez. Então, eu quando estava trabalhando em casa, eu recebi um convite para prestar serviço dando aula de Revit. E eu fui para várias empresas, até que eu falei assim, nossa, mas o mercado é isso? De arquitetura, engenharia, de construção civil? E eu falei assim, não, tá na hora de eu montar minha escola e tentar corrigir tudo que essas escolas fazem de errado para minha escola. E eu comecei montando mais uma aventura. Na época eu tinha um dinheiro guardado lá, eram uns R$400 mensais que eu conseguia desembolsar. Aí entrou um amigo meu da faculdade, que eu cheguei assim, eu fui ver uma sala antes, e eu cheguei na faculdade para comentar com esse amigo, nem pensando em ser sócio nem nada. Ele falou, Fernando, vamos lá, eu entro com você. Aí ele pagou R$400, eu pagava R$400 uma salinha da Santa Rosália, aqui numa região que na época, 6 anos atrás, era muito boa. Hoje tá boa ainda, mas não é tudo aquilo que era. E eu falei, vamos lá. Aí eu peguei a TV de casa para dar aula, tinha uma TV dessa, assim, a única TV que a gente tinha em casa. Não, aqui, vamos dar aula, vou dar aula e bora. Aí a gente comprou uma mesa lá de R$200. Só que assim, a gente não tinha, eu tinha 2 meses para conseguir bancar. A partir desses 2 meses não tinha condição mais de bancar. Certo. Não tinha condição. Aí, o meu sócio chegou também e falou assim, Fernando, eu tenho uns 2 meses aí, a partir disso a gente não consegue se ajudar, não. Então, por exemplo, cadeira, a gente pegou emprestado do local, um monte de coisa, foi tudo assim na aventura mesmo. Só que foi dando certo no começo. Foi assim, entrou umas turmas legais, foi dando um resultado legal. Só que nesse meio tempo, o meu sócio falou, Fernando, ele é japonês, acabou voltando, falou, preciso voltar pro Japão, por N motivos. Eu falei, pronto, agora a gente vai ter que rachar aí ou ver o que tem de dinheiro. E não tinha muito não, porque a gente estava pagando, comprando, investindo, comprando ventiladores, que a gente tem até hoje aí alguns. E falou, pronto, lascou tudo de novo. Então eu tive que recomeçar nesse metade de caminho. Eu tinha um filho, já era casado, e eu falei, pronto. Então o meu maior mercado em si foi dos cursos. E além disso, meu sócio, assim, eu tinha um conhecimento de alguns softwares, mas eu não era especialista em alguns softwares. E eu falei assim, a hora que meu sócio falou assim, não, Fernando, eu vou pro Japão, eu falei, putz, e agora? O que eu faço com os outros alunos, né? Então eu fui obrigado, eu falei assim, nunca mais eu vou deixar que outras pessoas tomem conta, né? Então, por exemplo, eu falei, agora eu vou aprender todos os softwares antes de passar para alguém ensinar. Então foi assim que aconteceu, a gente foi desenvolvendo, 2017, 2018 foi um dos melhores anos da escola, né? E nesse meio tempo eu criei o escritório de arquitetura, que é um foco voltado assim para o projeto arquitetônico. A gente faz umas coisas de obra, mas é muito mais projeto arquitetônico. E basicamente assim, então eu cheguei meio que cambaleando assim, né? Meio que se vira nos 30, e hoje, graças a Deus, eu posso falar que a gente não passa tanta dificuldade como a gente já passou. E daí o que eu pensei nesse intuito do podcast é para desenvolver, né? Por exemplo, se não fosse aquela empresa que tinha me contratado e me dado a oportunidade, mas pagasse R$400, talvez eu não estaria aqui hoje. Então acho que muita gente pode assistir ou ver ou ouvir esse podcast e tirar um conhecimento, né? Um pouquinho de cada um. Eu acho que assim, o começo de todo mundo é difícil, né? Não, muito complicado. Ainda a estrada é longa e não vamos conseguir chegar lá. Bom, vou me apresentar um pouquinho também. Eu vim de Minas Gerais, estou aqui há 8 anos, 9 anos. Sorocaba acolheu a gente. Viemos eu e a Jennifer, que é minha quase esposa, logo, em breve.
Ela passou numa faculdade particular aqui, ela ganhou bolsa, né? Nós dois viemos de Minas. E quando eu vim trazer ela, a gente tinha a prova da faculdade, e ela era bolsista pelo Enem, alguma coisa assim. E eu ganhei uma bolsa pela própria faculdade. E anos antes a gente já vinha tentando uma faculdade federal, alguma coisa assim, por questão de nome. E a gente viu que não era bem assim, não era só faculdade federal que existia. Tem certas dificuldades. E eu acabei passando e ganhei bolsa nessa faculdade pela faculdade, né? E não queria vir, ela veio, já estava morando aqui, já estava instalada aqui. Eu queria continuar tentando a federal e tal, e um dos últimos dias para inscrição na escola, um tio meu falou, pô, já passou, vai, se der certo, deu, se não der certo você volta, pô, 0,800, vai lá, arrisca e faz o que você quer, pô. Eu falei, pô, beleza, vamos, vim, num dos últimos dias, fiz a inscrição e depois consegui mais um percentual de bolsa, ganhei 100% de bolsa na faculdade, então praticamente a gente não tinha esse custo, né? Meu pai ajudava a gente a se manter aqui, a mãe dela ajudava ela morando numa república, eu numa kitnet. Se virava nos 30. Só também. Colchão, fogão e geladeira. Eu deixei meio bonita a história ainda, porque foi cada... acho que todo mundo já dormiu no colchãozinho que arriscou a vida aí. Mas foi bacana, meu pai ajudava, a mãe dela ajudava, logo a gente conseguiu um estágio aqui de uma empresa que estava construindo um condomínio de alto padrão em Porto Feliz, aqui na região. Depois disso, logo no começo, a gente já estava estagiando dessa forma difícil que é o estágio hoje, né? Nem fale. A Bolsa Auxílio dá para pagar ali o transporte, a alimentação e quase o aluguel. A gente, que nem eu falei, eu ganhava R$400 e não tinha nada a mais. Isso. Então, logo surgiu uma outra oportunidade, eu desvinculei dessa primeira empresa, consegui uma empresa de São Paulo, né? Até recentemente ainda trabalhava com ela e prestava serviço. E logo na sequência surgiu uma vaga, eu falei, poxa, eu tenho uma estagiária de arquiteta para indicar para vocês, porque o salário era maior, né? Sim, salvava a vida. Salvava. Poxa, podia desvincular do meu pai, cortar o cordão umbilical. E nisso aí ela conseguiu também essa vaga de estágio lá. Nós nos mantivemos fazendo uma obra em Sorocaba, um empreendimento logístico, né? Mais de 50 mil metros de galpão, essa parte industrial, do início ao fim. Me formei lá dentro, foi uma escola para mim. Você aprende muito, né? Sim. Então, depois disso ela saiu, foi tocar alguns projetos por fora. Nós montamos uma empresa, eu continuei prestando serviço para essa empresa em São Paulo, né? Depois disso a gente foi fazer alguns shoppings, galpões, blindadores de veículo, retrofits, reformas, né? E nesse último ano agora, a gente decidiu desvincular dessa empresa e seguir o nosso caminho. Nós estamos com a nossa empresa, que é a Gealmeida Arquitetura e Engenharia, onde a gente foca com projetos de arquitetura, como a empresa do Fernando, né? A gente acredita que tem mercado para todos. E também na parte de engenharia, fazendo execução de obras, acompanhamento, gerenciamento. Alguns temas aí nós vamos abordar para frente, né? Mas acho que é bem isso aí. Acho que agora as coisas vão tomando um pouco de rumo, a gente não passa o sufoco que passava. Mas todo mundo é assim, acho. Todo mundo que quer ter alguma coisa, que quer sonha em alguma coisa, quer correr atrás de alguma coisa, tem suas dificuldades e seus dias de glória, vamos dizer assim. Sim, não. E uma coisa também que é legal o pessoal saber, a área de arquitetura, muita gente virava para mim e falava assim, essa área não é para quem é pobre, né? Falava assim, só quem é de berço, é rico, consegue ter sucesso. Aí eu lembro, por exemplo, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu vim de ônibus de Itapetininga para Sorocaba, eu vim com um amigo, eu vim fazer prova para mim passar também na faculdade. Eu falei assim, não, a gente vai cedo, a gente aproveita e entrega uns currículos. Eu não sabia a dimensão que era Sorocaba, não tinha nenhum ponto de vista. E daí depois a gente vai de noite fazer a prova.
E a gente pegou e começou a andar como se fosse Itapetininga. Pra quem não conhece Itapetininga, é uma cidade assim, tudo tá centralizado. Então a gente começou, vamos andar. E eu saí, tipo, na rodoviária daqui de Sorocaba e falei, vamos seguir nas placas aí. Aí foi entregando o currículo, mas foi indo. Então a gente andou muitos quilômetros, a gente falou, bom, e agora, né? A gente tem que voltar pro ponto que a gente conhece. A gente foi, assim, andou muito. Não vou falar um ponto de referência, porque muita gente não vai entender, mas assim, andamos quilômetros a pé e depois voltamos todo a pé. E falando assim, não, achando que era tranquilo. E ainda nesse mesmo dia, a gente foi fazer prova e eu falei, né, agora tem que se virar nos 30, né? Aí eu falei, aí a gente acabou passando na prova. Esse meu amigo acabou ficando menos de 3 meses aqui em Sorocaba, mas aí eu acabei ficando, já fazem mais de 10 anos já que eu tô em Sorocaba. Então acabou que, assim, as coisas vão também se alinhando. Tem gente que, por exemplo, das pessoas que veio comigo, que era 5, só ficou eu. Então eu fui arrumando minha vida aqui, a gente foi se desenvolvendo no sentido financeiro, moradia, fui comprando minhas coisinhas aos poucos. E aí a gente foi conseguindo um pouquinho de cada coisa e foi dando certo. Então, assim, na verdade, essa ideia do podcast também é passar todo o nosso conhecimento, mas também mostrar que não é fácil as coisas. E às vezes as pessoas viram pra você e falam, essa carreira aí é só pra quem é rico. E a gente é prova viva aí que talvez não seja bem assim. Talvez não seja bem assim. O mercado é grande, né? Você tem os públicos diversos e você tem os profissionais diversos. Cada profissional atendendo o seu nicho ali. Acho que existe vamos dizer assim, o classe média, o baixo padrão, o alto padrão. Sim. Tem mercado para todo mundo. Né? E a gente vai conseguindo tocar, enfim, a ideia principal desse podcast é que a gente traga pessoas que tenham um conhecimento acima, né, da gente até, ou complemente o nosso conhecimento para a gente aprender também e as pessoas que estiverem ouvindo e vendo aprendam como a gente. Então a gente tem alguns pontos que a gente pode falar para vocês, né, que é o principal foco. Aí você pode citar para nós aí que eu não lembro de qual não. Assim, alguns dos temas que nós falamos foi coisas que estão em alta, como automação, né? Sim. Hoje você vai vender uma casa, você vai construir, automação é um ponto inicial, está virando um ponto de referência, um item, um acessório agregando valor, né, na sua edificação. Sim, e na verdade a gente quer trazer vários temas que seja inovador ou talvez já seja conhecimento geral. Porém, a gente quer quebrar tabus, enfim, muita gente tem um certo preconceito. Por exemplo, projeto arquitetônico. Tem muita gente que acha também que é só rico que precisa fazer. E não, um projeto bem planejado, uma obra bem planejada, acaba gerando resultados positivos até para quem não tem uma saúde financeira tão grande. Então, quem está pensando em construir, é legal ter um planejamento de projeto, um planejamento de obra, tudo isso. Então, a gente quer trazer no podcast essas pessoas que complementem. Então, por exemplo, a automação tem um certo pensamento de que é caro. Talvez essa automação te traga economia. E hoje com inovação, né, existem algumas automações que você consegue até fazer sem uma infraestrutura, uma equipe especializada. Sim. Hoje a tecnologia está aí e está competindo com esse mercado de automação. Né? Hoje você tem aquelas caixinhas da Google, a Alexa. Você pode falar até melhor que eu aí. Não, tem bastante opções então, assim, no mercado, né? Com a opção da Alexa, que é da Amazon, o Google, aí a gente tem do iPhone, enfim, então, tem bastante opções e de custo, assim, desde o mais simples, e depende do uso, na verdade, depende do uso. Mas assim, o nosso convidado que a gente está planejando, talvez ele fale muito melhor que a gente, e ele, assim, o nosso papel é traduzir pro povão mesmo. Sim. Então, uma pessoa, talvez tenha um dado mais técnico, porém, às vezes a gente consegue traduzir de uma forma melhor. E não só automação, né? Nós comentamos também Sim. steel frame, questão de gerenciamento de obra, questão de projetos, questão de aprovação, urbanização. Sim. Né? Então, assim, eu pensei até em temas mais simples, como uma edificação simples. Vamos falar hoje sobre alvenaria estrutural, vamos falar... Sim. E a ideia também, de repente, trazer alguns arquitetos, engenheiros de renome, ou talvez assim tenha um conhecimento agregado que a gente não tem, ou de um projeto específico que seja legal passar, né, e conversar sobre esse projeto. Sim, os desafios, né, para projetar, para executar. Sim, e tem diversas coisas. A gente trabalha aí, hoje o mercado tem metálica, madeira, tem steel frame, tem o que mais? Que a gente bloco, tem diversos. Tem assim muitas opções que talvez a gente nem
tenho conhecimento aqui, mas sempre tem uma coisa nova. Um que veio para mim esses dias, um cliente falando em construir em monolítico, que seria isopor com estruturado. Então, na verdade, eu tô vendo métodos existem vários, né? Eu tô vendo também que tem muita gente que tá buscando isso. Tem uma pessoa normal que tá lá no sofá, ela tá pesquisando, quer construir, ela tá pesquisando o que ela vai trabalhar. O que ela vai querer colocar na obra dela. E antigamente não era assim, não. O pessoal falava, não, vou construir, vamos ver alvenaria e pronto. Isso aí. Hoje até custo, né? A dimensão de bloco, quantidade de areia e cimento que o pessoal gasta. Sim. Então, assim, ao invés de usar um bloco tamanho 24, usa um 39, porque vai menos, mais rendimento. Sim, hoje existem estudos e até cientificamente, muita coisa, por exemplo, um concreto mais leve que você consegue ter mais volume, enfim, tem diversas coisas que antigamente não tinha. Era tipo o peãozão ia lá, batia e pronto, essa massa aqui que vai aqui, ponto final. Hoje em dia não, tem uma leva grande, assim, por exemplo, madeira. Muita gente até há pouco tempo tinha um preconceito com madeira, mas a gente vê que o mercado avançou nesse quesito. Madeira, metálica. Metálica antigamente era só industrial que você via. Então, assim, steel frame, só americano que trabalha há muitos anos com isso. Então, o intuito principal é trazer essas pessoas para falar para vocês, né, praticamente, o que dá certo, o que tem de legal do lado deles. De uma forma mais simples, né? Por exemplo, a gente falando de automação, a gente não tem o mesmo engajamento que um cara que trabalha, sei lá quantos anos nisso. Ou falando de steel frame, a gente aí tá engateando, o Brasil tá engateando. Ninguém no Brasil pode falar, eu tenho conhecimento há, sei lá, 50 anos aí, igual a alvenaria. Alvenaria, você pega o tiozinho lá e fala, quanto tempo você tem experiência em alvenaria? Tem, às vezes a experiência também não é, assim, você tem que acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais. Hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, muito acesso a diferentes materiais, então correr atrás aí, porque o mercado está engolindo muita gente. A experiência não é nem ter conhecimento muito tempo, é você buscar se atualizar durante esse tempo. É isso aí. Então aí a gente pode citar algumas coisas também que é legal que vocês saibam, né? Porque que é o nome, é in loco o nome, então eu acho que o Rafael consegue explicar melhor, que é da parte de engenharia. Geralmente a gente estava buscando um nome aqui, né, para o nosso podcast, e conversa vai, conversa vem, depois de vários nomes, eu falei, onde a gente vai fazer? A gente vai fazer no escritório e tal. Então vamos fazer in loco, vamos... E aí bolou, gostei, acho que é um nome bacana. Sim. Que vai chamar. E assim, o in loco, para quem não sabe, quando a gente está olhando um projeto num escritório ou alguma coisa assim, e a pessoa não consegue visualizar, a gente geralmente usa essa palavra, termo, né? Esse termo que seria, vamos dar uma olhada em loco, que seria no local, né? Sim. Então, de repente tirar as dúvidas. A gente consegue visualizar melhor, né? Consegue ter ideia de vizinho, fundos, declive, aclive, que pode ser um empecilho na hora de executar ou até mesmo de projetar. Então, veio essa ideia aí do in loco, achei... eu achei interessante também, quando a ideia, na verdade, foi o Rafael que falou, in loco, eu acho que seria legal. Aí eu falei, eu acho que, cara, eu achei legal, porque o termo, ele é curto, mas ele diz muita coisa. Então, principalmente essa questão de tirar as dúvidas do proprietário, ou seja, quem for, às vezes é uma equipe técnica que está com uma dúvida e tal. Então, a nossa ideia basicamente é isso, a gente trazer bastante pessoas que possa tirar essas dúvidas. Sim. E enfim, e foi uma loucura, né? Porque a gente tava conversando, aí começou a desenvolver o logo, comecei a rabiscar uns negócios ali, o que você acha e tal, e foi gerando o conteúdo. E assim, como eu falei, antes de me desvincular dessa empresa de São Paulo, que a gente prestava serviço, eu já tava com uma ideia, eu falei, poxa vida, tem tanta gente no mercado, assim, do YouTube, das mídias sociais, né? Falando tanta coisa assim que você fala, poxa vida, cara, eu posso fazer alguma coisa legal para contribuir aqui. Queria Sim. montar um canal no YouTube, queria fazer alguma coisa, mas não sabia por onde começar. O Fernando me chamou, tem um convite para você. quero te apresentar uma ideia que eu tô. Quando ele começou a falar, eu falei, eu topo. Foi da loucurona, porque assim, eu e o Rafael a gente conhece não tanto tempo, né? Mas muitas coisas que a gente conversa, bate a ideia. Eu falei assim, eu parei para pensar, eu tenho um podcast, eu já tinha um podcast,
só que ele nunca, assim, saiu do jeito que a gente queria, né? Do jeito que o escritório queria. Ele era vinculado ao meu escritório, uma forma de divulgação, e eu falei assim, eu acho que um podcast pode ser mais que isso, né? Pode ser mais do que uma forma de divulgação. Ele pode ser o principal fator de informação do Brasil, por exemplo. Pode ser um podcast, pode ser vídeo, pode ser... Então eu falei assim, talvez a gente possa gerar uma coisa do zero, né? Com mais conteúdo, com mais engajamento, com uma forma mais engajada de divulgar um conteúdo legal. Falei, bom, quem que de contato que eu tenho aqui que se encaixa nessa ideia que eu acho que vai topar? Falei, o Rafael, putz, o cara se comunica bem, cara é gente boa. Vamos lá, então, vou chamar o Rafael. Aí eu falei, Rafael, vem aqui, Fernando, qual que é, não sei o quê. Aí, na verdade, eu falei meia palavra e eu topo, tá tudo certo. Tô dentro. Aí a gente falou, não. Aí ele pensou um pouquinho mais nessa questão do nome, né? Aí eu pensei mais um pouquinho do logo, a gente foi se acertando. Na verdade, um pouquinho, cada um contribuiu um pouquinho, né? Top. Então o pessoal, talvez eles olhem e falem, em louco? Não é louco, não. É em loco. E a ideia é essa. A ideia é que a gente passe informação e também aprenda muito aqui, né? Sim. Eu acho que a gente tem alguns nomes aí que vai ser legal, a gente vai divulgar nos próximos episódios aí durante a semana nas nossas redes sociais, e são nomes legais aí, agregando muito conhecimento pra gente, acho que vai ser bem bacana, né? E a gente também quer manter, né, de vez em quando vamos fazer um resumo aqui entre nós dois, a gente coloca pra gravar aqui e explica algumas coisas que tá acontecendo no mercado, de repente um news aí, umas notícias que está acontecendo no mercado no dia a dia, mas a ideia principal é que traga pessoas para elas falarem cada vez mais para vocês, e a gente vai fazer o papel de vocês, né? As dúvidas que a gente tem ou que o público tiver, a gente vai passar para essa pessoa que vai ser mais técnica, ela vai conseguir explicar melhor como que funciona o mercado, e talvez as pessoas se encontrem, né? De repente, um estudante de arquitetura, engenharia ou técnico mesmo, fala, nossa, nunca pensei em trabalhar com isso. Ou de repente até nosso público, né? Como a gente tem escritório, às vezes um cliente a gente explica de diversas formas, ele entende ou finge que entende algumas coisas, e talvez isso abra um pouquinho a mente do pessoal, de quem está aí vivendo o mundo normalmente. E a gente contribuir com conteúdo, né? Conteúdo com qualidade é diferente do que a gente fala, vamos colocar aqui na rede social um conteúdo qualquer. Não, é uma ideia que ser bem trabalhado. E assim, a forma que a gente quer mostrar para o público é não ignorar nenhum tipo de público. Então a gente quer todo o público de construção civil, a gente quer o público comum, né? População normal. Quem se interessa, talvez, né, por construção, às vezes a pessoa, vou fazer uma reforminha aqui, às vezes não procura um profissional, com alguma palavrinha que a gente falar aqui, ela muda o pensamento, né? Muda o pensamento, vê a importância de procurar um profissional que tenha o conhecimento adequado, né, para atender, para tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, né, para fazer uma coisa correta. O pessoal entender no geral, para todo mundo, a gente está fazendo para todo mundo, para advogado, para o médico, para todo mundo entender. E a nossa área acaba se agregando a outras áreas também, e talvez é legal ver como que vocês conseguem perceber. Por exemplo, quando eu estava... Olha que esquisita a história, para vocês entenderem um pouquinho como que se agrega as histórias. Quando eu estava entregando o currículo lá, o McDonald's aqui do Campolim, para quem não conhece, aqui em Sorocaba, ele tem um design um pouquinho diferente dos outros McDonald's. E eu entrei naquele Mac porque eu falei, eu vou entrar numa área de arquitetura. Na época eu achei bem interessante o desenho do projeto em si. Vou entrar aqui e entregar um currículo. E incrível que pareça, meu amigo entrou em um outro Mac, foi chamado por outro Mac, eu chamei por aquele, fui chamado por aquele. Eu recebi algumas propostas para sair daquele Mac para ir em outros. Eu falei, eu gosto desse Mac, eu me sentia bem. E quando eu comecei a trabalhar, né, eu era funcionário normal, tudo eu via arquitetura. Então, por exemplo, quando a gente via a dificuldade de limpeza embaixo dos bancos do Mac, por exemplo, batata que caía ali, pensava, só com uma arquitetura já resolvia esse problema, arquitetura, engenharia, já resolvia esse problema, né? Poderia se fazer de uma outra forma que a batata não caísse ali, ou... Enfim, então assim, tudo na minha época, eu pensava um pouquinho de como poderia melhorar aquilo. E eu entrei lá por causa da arquitetura do local. E a gente consegue perceber que, de repente, um projeto mais pensado faz diferença para muita gente, né? Agrega valor, né? Agrega valor, você chama o público, né? Sim, e daí só para você entender, às vezes a gente perdia tempo limpando uma coisa que talvez um projeto resolveria.
entendeu? De repente uma queda de água que empoçava em um canto, que choveu, tinha que correr limpar. Às vezes foi até pensado, foi feito um projeto pela estrutura que você tinha lá, né, que você via, porém o arquiteto, a pessoa que desenvolveu o designer de interiores, bom, enfim, não viveu a realidade de trabalhar no McDonald's, de perguntar aos profissionais que trabalham lá o que acontecia, quais eram as dificuldades, o que eles precisavam, né? Quais eram as necessidades. E para você ver que, por exemplo, eu como funcionário do McDonald's, eu via que poderia melhorar. Imagine o arquiteto, o advogado ou o médico que está no dia a dia aí com pacientes. O que ele pode melhorar na vida dele com um projeto bem feito, com uma execução bem feita, de repente até com equipamentos mais adequados, mais desenvolvidos. Então, a área em geral, ela atua em tudo. Você fala, mas o ônibus que você pega é tudo pensado. Tem engenharia, tem arquitetura, tem design. Tem construção. Tem muita coisa. Então, por exemplo, e é legal, até design inclui isso daí. Como que as pessoas diferenciam um ônibus do outro? As cores, a numeração, tem todo um porquê atrás de tudo. E o principal mesmo que a gente quer abordar aqui é isso. Por que existe? Por que é feito dessa forma? Talvez a gente não tenha aqui, por exemplo, automação. A gente tem talvez a parte inicial do que é automação. Mas por que entrou a automação? Qual a diferença que ela faz na vida das pessoas? Por que a automação está ganhando, ganhando mercado agora? E esse mesmo porquê dá para se fazer em outros mercados, que é, por exemplo, urbanismo. A gente tem aí iluminação. O mercado foi se desenvolvendo de uma forma gigantesca que a gente tem um monte de porquê que dá para responder, né? É bem isso aí. Então, acho que o intuito aí do nosso podcast vai ser isso como base, né? Sim. E nós vamos trazer bastante coisa aí para vocês. Vai ter profissionais, como a gente falou, alguns temas que a gente já levantou aqui para trazer os convidados. Alguns a gente ainda está estruturando. A agenda em si a gente vai sempre tentar divulgar antes, né? A gente vai fechar com o pessoal e a gente divulga. Se tiver alteração ou outra, pode acontecer. A gente tenta divulgar antes para o pessoal, de repente, mandar uma dúvida, mandar um questionamento, alguma coisa do tipo. É isso aí. O pessoal vai poder acessar as redes sociais. Então, aí, redes sociais a gente tem o Instagram, né? Todos estão aí em loco.podcast. Vocês conseguem achar no YouTube. No YouTube a gente tem 2 canais. Um vai ser o episódio inteiro, que pode variar aí desde 20 minutos até 2 horas de conversa, ou até... A boa vontade do convidado. E até onde gerar um papo legal, né? De repente um convidado vai sair daqui e falar, pelo amor de Deus, não volto mais. Mas, né? Aí tem no Spotify, a gente vai colocar em todas as plataformas de áudio, que seria, por exemplo, Spotify, Deezer, enfim, Google Podcast. Então a gente vai subindo, ele vai alocando em várias plataformas. Instagram, né? A gente também tem um Twitter, né? A gente não é muito engajado no Twitter, mas eu pelo menos não sou. Eu gosto do Twitter, eu gosto. Então a gente vai colocar esse conteúdo na maior quantidade de elementos, por exemplo, desde o YouTube, Instagram, que mais? Áudio em geral. Que mais? Faltou alguma coisa? Não, né? Eu tava falando só do YouTube, que a gente tem 2 canais, que foi que é o episódio inteiro, e o outro são trechos, cortes que a gente vai colocar, que de repente tem gente que não vai assistir 2 horas. Um conteúdo talvez que o nosso convidado, até mesmo que a gente faça aqui, que agregue um valor aí, que agregue um conhecimento legal, a gente vai recortar essa parte aí e postar ela para vocês poderem poder entender um pouco mais. Que de repente o cara não pode ficar 2 horas assistindo, mas ele pode ficar 5 minutos de algum item e isso faz a diferença para ele. Aí de repente no dia que ele estiver mais tranquilo, ele fala, agora eu vou assistir o episódio inteiro, né? Porque hoje nós estamos um pouco tenso, né? Então assim, tá mais certo as coisas. Na próxima vai ter... Sim, não, é normal. Vamos estar igual o Décio Clementino aqui. Bom dia! Não. Aí o começo de tudo é assim. Depois a gente vai se desenvolvendo, vai trazendo mais conteúdo, o público vai ajudar a gente e as coisas vão acontecendo. Então aqui, o nosso logo, espero que vocês gostem. Tem mais alguma coisa para falar que eu esqueci aí? Que faltou? Falamos das redes sociais. Acho que é isso aí. Acho que deu para explanar bem um pouco mais do nosso projeto, um pouco mais sobre nós, né? A gente está com ideia aí de fazer essa postagem semanalmente, às terças-feiras. Terça-feira o horário a gente vai divulgar ainda. Mas eu acredito que talvez assim, na parte da manhã a gente consiga liberar melhor.
Aí vocês também podem falar pra gente, né? Qual o melhor horário pra vocês escutarem isso aí? E não é só isso, né? Que nem como vocês vão ter várias plataformas, vocês vão poder desde o começo da manhã, do café da manhã, até o final da noite, escutar, assistir. Vocês vão se encher o saco da gente, de qualquer plataforma que vocês queiram. Será que tem nessa plataforma? Desafia a gente também. Fala assim, não, eu quero ver se essa plataforma tem. Eu tô no Windows Phone aqui, cara. Não pega. Vai pegar, meu. Vai pegar. Tem que se virar. A gente dá um jeito e coloca. Só não vai ter na Band FM. Quem sabe um dia, né? Ainda. Mas, bom, acho que foi tudo. Acho que foi. Eu acho que queria agradecer ao pessoal, né, que vai nos escutar aí, que está nos escutando. E já nos escutou, né? Já é os finalmente. A gente está com um objetivo aqui legal. A gente colocou como meta alguns assuntos aí, alguns tópicos, algumas abordagens, como a gente falou, bem legal. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês nos acompanhem, que vocês gostem do que nós estamos fazendo. Podem criticar lá. A gente gosta. Mete o pau. Como eu gosto do Twitter, eu quero haters. Eu quero os haters. Os ataques, né? Cara! Vai ter bastante assunto polêmico. Vai mas conversa boa, acho que não vai faltar aqui, não. Vai ser legal, vai ser bacana. Então, compartilhem, né? Compartilhem aí, acho que compartilhar, dá o joinha, né, no canal. Você assiste e convida toda a turma, toda a trupe junto. Joga no grupo do Zap, joga a pastinha do Zap, grupo de engenheiro, grupo de arquiteto. Se a gente pegar só as turmas aqui que tem de Sorocaba, só de arquitetura que eu tenho conhecimento, já é muita gente. Se tiver, por exemplo, 50 em cada turma aí, se tem 10 turmas em cada faculdade, oxe. Um grupinho, joga nos grupos, meu. Isso sem falar quem tá fazendo DP, né? Quem tá fazendo dependência aí de uma matéria já tá com outra turma e já tá em 2 ou 3 grupos. A gente tá falando só de Sorocaba, a gente quer atingir o máximo Brasil e olha lá, hein? Quem sabe um dia, vamos sonhar aí, quem sabe... the world. A gente conhece um cara, um arquiteto, pega um arquiteto, um engenheiro ferrado aí e traz pra cá. Márcio Kogan. Ou a gente vai até ele, né? De repente. Você tá um elo mais próximo ainda. Ainda chega lá. Bom, então acho que é isso, né? Podemos encerrar. Então a gente quer, né, basicamente convidar e reafirmar esse compromisso com vocês. Curta, compartilhe todas as redes sociais, procura, desafia a gente buscar. Talvez a gente gere algumas coisas diferenciadas e a gente quer que vocês participem com a gente. Então, por exemplo, a gente está pensando em uma forma de apoio, a gente está começando, a gente está bancando no nosso bolso essa ideia, então a gente não está fazendo por dinheiro, a gente está fazendo porque gosta, mas se a gente conseguir apoio de vocês nesse sentido, acho que vai ser mais fácil. Esse tipo de conteúdo, né? A gente quer trazer um conteúdo bacana, que Sim. Vocês tenham prazer em ouvir. Né? Eu tive um retorno do meu irmão, que não é arquiteto, não tem nada a ver com a área, que ele falou assim, eu vejo que o mercado de vocês, ele falta muito essa informação. Ele é escasso, né? Escasso de informação. E ele ainda gostou, né? Ele que não é arquiteto, na área não gostou. Então, antes de começar, eu já gostei desse feedback. E então, compartilha, né? Eu acho que o papel de vocês, principalmente os estudantes da área de construção civil no geral, tem praticamente a obrigação de compartilhar. E se inscrever no canal. É isso aí. Bate o sininho lá. Faz tudo que precisa. Quero ganhar a plaquinha do YouTube. Cada rede social, ela tem um jeito de vocês fazer esse engajamento. Então, eu acho que vocês estão cansados de ver aí. Quem está no YouTube, vê um monte de canal de YouTube, pode compartilhar, pode curtir, pode ativar o sininho, seguir. E, enfim, acho que o Spotify praticamente é só compartilhar. Tem alguns que a gente não tem um conhecimento profundo, mas vocês têm, né? O pessoal consegue levar mais a fundo. Manda pra gente que a gente manda no peito. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Então, tem mais alguma coisa? Não. Quer concluir? Gostaria de dar uma boa noite aí pro pessoal. Então, boa noite. Acho que é boa noite ou bom dia para quem tiver. Bom dia, boa tarde, quem tiver ouvindo nesse horário, né? Dependendo do período. E é isso. Então, tchau para vocês. Até o próximo episódio. Até logo, um abraço. Vocês conseguem ver o tchau, né? Mas tudo bem.